Olá, meu amigo, olá, minha amiga, de volta a mais um vídeo interessante aqui no canal do Professor Linde. Um vídeo para você aprender e aprofundar mais sobre redação. E olha que esse vídeo de hoje vale para você que vai fazer redação em diversos concursos, seja ele carreiras policiais, seja ele também tribunais ou qualquer outro concurso, tipo Caixa Econômica, Banco do Brasil, por aí vai, esses concursos que exigem redação dissertativa argumentativa. Então se liga aí agora que nós temos outra receitinha de bolo, ou seja, outra redação pronta para que você possa aprender a fazer redação com segurança, com tranquilidade e que você possa desenvolver bem a sua redação, tá bom? Então, volto a dizer que essa redação pronta de hoje, esse esqueleto, né, ou receita de bolo, essa redação ela é voltada para diversos concursos, concursos que cairão aí temas de atualidade, né? Então, você fica atento e atenta para aprender a fazer bem essa redação. Mas sem delongas, nós já vamos para a redação pronta. E nós trouxemos aí na nossa introdução a citação de Renato Russo, né? Renato Russo. Então a gente já começa com uma receita de bolo com uma introdução um pouco diferente. E diferente também das outras que nós apresentamos, das últimas que apresentamos aqui no nosso canal. Lá na conclusão também a gente vai voltar a fazer referência ao autor, né, ao próprio autor Renato Russo, para que fique essa linha, para que fique bem ligada a introdução com a conclusão, né, para que a sua redação tenha toda aquela ligação, aquela questão linear, início, meio e fim, e que fique bem interligada uma com a outra. E você, adotando essa receita de bolo, você vai ter mais tranquilidade para fazer a sua redação. Rapidamente, dê uma olhada aqui, eu vou passando devagar, você olha aí atrás, né, o texto que nós desenvolvemos, as partes que estão em negrito, essas partes mais escuras aí, são aquelas partes que a gente vai alterar para adaptar ao tema. E as partes que não estão em negrito são aquelas partes fixas que você só faz decorar, né, para desenvolver o seu tema tranquilamente. Vamos lá, começando com a nossa introdução, obviamente, né, um texto dissertativo argumentativo começa pelo início, né, o início é a introdução, aliás, qualquer texto, né, vamos ficar atento a isso, né, a gente não está no hebraico aqui, né, que escreve de trás para frente, então a gente começa aí realmente pelo início, pela nossa introdução. Mas tudo isso é uma brincadeira para a gente descontrair um pouquinho, tá bom? Vamos lá. No álbum Quatro Estações, do Legião Urbana, Renato Russo declara que a humanidade é desumana. Na perspectiva da realidade, pode-se afirmar que o compositor brasileiro tem certa razão quando se observa o crescimento da intolerância religiosa, expandindo assim o senso de desumanidade. Tal problemática se dá por diversos fatores, entre eles a relevância da educação e investimento estatal. Bom, aí na introdução você já vê que você tem um texto em que vai mudar apenas, acredito que menos de 1% do texto, né? Você só vai mudar o tema. O restante ficará todo aí do mesmo jeito, né, como foi escrito. Ipsiliter. Então, você pega esse texto, faz a cópia dele da forma que está e só vai mudar essa parte que está em negrito aí, que é justamente o tema, tá bom? Então, supondo que o tema seja desmatamento florestal, né? Aí a gente faz assim, no álbum, você vai copiar, né, do jeito que está, no álbum Quatro Estações do Legião Urbana, Renato Russo declara que a humanidade é desumana. Na perspectiva da realidade, pode-se afirmar que o compositor brasileiro tem certa razão quando se observa o crescimento do desmatamento florestal, expandindo assim o senso de desumanidade. Tal problemática se dá por diversos fatores. Entre eles, destacam-se a relevância da educação e o investimento estatal. Então, você vê que eu consegui adaptar o tema ao texto, né? A gente aproveitou todo o contexto aí que foi desenvolvido e a gente só foi mudar aí o tema, tá bom? E agora no D2, no D1, eu quero que vocês observem que a mudança vai ser um pouco maior.
Primeiro com o tema e depois com uma parte aqui para fundamentar aí o tema e, por fim, as consequências do problema. Então, essa parte aí do D1 é a parte que você vai se esforçar mais um pouquinho, né? Vai puxar um pouquinho mais pela sua mente para adaptar melhor ao tema. Vamos lá. O filósofo romano Sêneca ensina que a educação exige os maiores cuidados porque influi sobre toda a vida. Seguindo essa linha de raciocínio, ao abordar sobre a intolerância religiosa, e aqui a gente vai fazer uma mudança, né? Ao abordar sobre o desmatamento florestal, nota-se que a sociedade contemporânea ainda está insuficientemente educada para lidar com a referida temática. De fato, a educação é um direito constitucional e humano fundamental para promover o desenvolvimento social, e aqui, se quiser, por ser um tema ambiental, né, você pode dizer desenvolvimento social e o bem-estar ambiental, né, o bem-estar ecológico. Você pode botar isso se quiser adaptar, tá bom? Ou então pode manter aí o bem-estar coletivo. Mas se você quiser fazer adaptação, a depender do tema, você pode fazer também a sua adaptação. No entanto, a prática recorrente de atos intolerantes e discriminatórios a certas expressões religiosas, sobretudo as de matrizes africanas, perpetua e evidencia a faceta de uma população pouco instruída. Por que população pouco instruída? Porque é justamente voltada à questão da educação. Bom, nesse período aí, você vai ver que, no entanto, e o finalzinho aqui, perpetua e evidencia a faceta de uma população pouco instruída, são as partes fixas desse período. Tá? E essa parte que está em negrito aí no meio, essa parte é a parte que você vai alterar adaptando ao tema. Aqui, ela está voltada para o tema intolerância religiosa. Mas, agora fazendo alteração para o desmatamento florestal, a gente vai ter que adaptar, mais ou menos assim. No entanto, a prática recorrente dos desmatamentos e a falta de educação ambiental perpetua e evidencia a faceta de uma população pouco instruída. Você viu aí? Eu adaptei essa questão ao tema, tá? Se fosse analfabetismo, você ia adaptar também. Se fosse violência contra a mulher, você faria o mesmo, faria adaptação, tá? Agora vem o último período aí desse parágrafo, e que fala justamente das consequências. Eu volto a lembrar para você, meu amigo e minha amiga, que consequências são os efeitos, os impactos causados pelo problema, tá bom? Aqui tem os efeitos, as consequências da intolerância religiosa. A gente também vai adaptar isso para o desmatamento florestal. Dessa forma, consequências como violências, ataques a locais de culto, desprezo a objetos sagrados, além da instauração do medo social, entre outras, são observadas. Bom, então você vê que nesse trecho aí, a gente vai deixar de forma fixa a primeira parte, que é dessa forma, consequências como, e a última parte, entre outras, são observadas, tá? Então, a gente vai deixar de forma fixa essas duas. E no meio, a gente vai adaptar as consequências ao tema. Se a gente está falando de desmatamento florestal, a gente pode botar aí como aumento da temperatura, a gente pode botar também a questão da mudança climática, a piora da saúde respiratória também do ser humano, a extinção de espécies, tanto da fauna como da flora, e aí vai, né? A questão de chuva ácida também. Então, tem as consequências que você vai adaptar aí e terminar da seguinte forma. Entre outras, são observadas. Viu só como é fácil? Você começa a desenvolver bem a sua receita de bolo. Agora, antes de continuar, eu quero pedir uma coisa para vocês, né? A gente está com quase 3.000 pessoas inscritas no nosso canal. E a gente precisa chegar lá, tá? Falta aí pelo menos 200 e poucas pessoas para chegar a 3.000. E nós contamos aí com você. Se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. E também curta, dê o like aí. E também faça comentário, porque isso ajuda a propagar o nosso trabalho. Vamos lá ao D2 agora. Além disso, o investimento estatal é relevante para combater a intolerância religiosa no Brasil,
Vamos mudar aqui também para o desmatamento florestal no Brasil. Além disso, o investimento estatal é relevante para combater o desmatamento florestal no Brasil, ou para mitigar o desmatamento florestal no Brasil. Segundo Thomas Hobbes, é obrigação do Estado proporcionar meios que auxiliem o progresso do corpo social. Nesse cenário, isso deve ocorrer mediante investimento em tecnologia, capacitação de agentes da área, e você pode botar capacitação de agentes ambientais, no caso do tema, aplicação da lei, fiscalização eficaz, promoção da saúde e demais direitos sociais, além da viabilização de políticas públicas que promovam o bem-estar coletivo. Então aqui você pode aproveitar todo esse texto, mas se você quiser, onde tem a parte aí, promoção de educação, você pode acrescentar, de educação ambiental, você pode também dar a sua cara aí um pouquinho nesse D2, tá? E colocar, acrescentar alguma coisinha a mais. E por fim, tem ali, essa atuação do Estado possibilita a mitigação do problema. Então fecha aí essa ideia do D2, e que aqui você vai ver que a mudança será bem pequena. Você muda o tema e aproveita por quase todo, por completo, quase todo, o que o texto apresenta, sei lá, 99% aí do texto, aqui no D2, você vai aproveitar, tá bom? Basta você memorizar e ficar tranquilo para adaptar isso a vários temas, tá? E agora a nossa conclusão. Tem uma conclusão aqui diferente. Como eu falei no início do vídeo, a conclusão ela está ligada lá diretamente à introdução, porque relaciona com a música que nós citamos lá na introdução, a música de Renato Russo, do Legião Urbana. Por fim, se a citada canção descreve sobre desumanidade, você lembra que lá na introdução falava sobre desumanidade, o seu autor também expressa, mas ainda temos chance, na mesma canção. Então, se tem chance, é hora de combater. É hora de agora a gente lançar a nossa proposta de intervenção para combater o problema. Logo, é preciso que Estado e sociedade se unam em torno da ética e dignidade da pessoa humana, além do fomento à educação de qualidade, a fim de reduzir os efeitos da intolerância religiosa. E aqui, mais uma vez, a gente vai adaptar o tema, a fim de reduzir os efeitos do desmatamento florestal, tá bom? Beleza, que bom, ficou fácil, mais fácil ainda para você desenvolver a sua redação. Eu quero lembrar que essa redação vale para vários concursos, Você que está se preparando aí para qualquer concurso que tenha dissertativa argumentativa, essa redação aí vai encaixar como se fosse uma luva, tá bom? Grande abraço para você que nos acompanhou. Não se esqueça, de se inscrever no nosso canal para que a gente chegue a 3.000 inscritos. Não se esqueça também de dar o like e de fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a conhecimento. Grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau!